pessoal, tudo bem? Aqui é a André do canal STJ nos Lençóis da Liberdade. Espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Então, vamos para mais um vídeo e hoje, né, eu vou falar para vocês sobre a minha comissão judicativa e, né, minha filha, a barbaridade que foi, porque é um negócio terrível, é uma coisa horrível que só quem já passou, né, por isso é quem sabe. Então, né, minha gente, como vocês sabem, eu cresci na Seita Testemunha de Jeová, eu tô fazendo meio que uma série de vídeos, vamos dizer assim, sobre como é crescer numa seita, tá? O último vídeo que eu falei, que eu lancei na semana passada, foi retratada, nem lembro mais, gente, minha noção de tempo está horrível, tá? Tudo bem? Eu falei um pouco de forma geral, assim, sobre como é crescer numa seita, e aí eu vou fazendo outros vídeos sobre coisas mais específicas, como é o caso da comissão judicativa. Então, vamos lá. Para quem nunca foi TJ, a comissão judicativa, minha gente, é um tribunal paralelo, tá? É um tribunal paralelo que as testemunhas de Jeová fazem quando uma pessoa comete um pecado, quando uma pessoa faz uma coisa errada, né? Essa coisa errada, gente, pode ser assim, né? A quantidade de coisas erradas são inúmeras. Tipo, pode ser de fumar um cigarro a você assassinar uma pessoa, por exemplo, tá? Pode ser todas essas coisas. Mas, enfim, você vai para esse negócio, né? Essa comissão judicativa, quando os anciãos ficam sabendo que você cometeu um pecado grave. Como eu falei, esse pecado grave pode ser qualquer coisa, né? É uma variedade muito grande, tá? De pecados graves, e inclusive isso é bem problemático lá dentro das Testemunhas de Jeová, porque, como é que se diz, sabe? Você vê coisas como aquele negócio que acontece com crianças, por exemplo, como um pecado, né? Mais como um pecado do que como um crime. É por isso, inclusive, que as testemunhas de Jeová estão sendo processadas, né? Não as testemunhas de Jeová individualmente, mas os líderes da organização, é bom deixar isso claro também, estão sendo processados em várias partes do mundo pela forma como eles lidam, né, com essa questão de abuso infantil. Mas, enfim, isso é bem problemático. E aí, gente, voltando, né, ao assunto, gente, desculpa, eu tô com o cérebro de mãe, tá? Quando você tá grávida, você vai perdendo massa cinzenta, tá? E aí, depois que você tem o bebê, também você fica assim, esquecendo das coisas. Então, se às vezes eu parar e esquecer de alguma coisa, é por causa disso, tá? Mas, enfim, voltando, né, essa questão do pecado grave. Aí você vai para essa comissão e lembrando, tá? A forma como os anciãos ficam sabendo disso pode ser porque a própria pessoa que cometeu o pecado contou, né? Acontece, como foi o meu caso, né? E aí eu vou explicar por que eu tive que contar. Ou a pessoa, como se diz, essa pessoa, alguém viu essa pessoa fazendo alguma coisa, né, de errado, né, sei lá, tipo, viu a pessoa saindo de um bar, por exemplo, viu a pessoa, talvez agora eles sejam um pouco mais relaxados com isso, mas tipo, sei lá, viu a pessoa saindo de um motel, ou viu a pessoa fumando um cigarro, aí a pessoa vai e conta, né, porque nas testemunhas de Jeová eles têm essa cultura de você tem que caguetar, tá? Porque se você sabe que alguém tá cometendo um pecado grave e você não conta, você também está, né, participando do pecado porque você não conta, né? É engraçado que eles não aplicam essa lógica para outras coisas, mas enfim. E então, dessas duas formas, né? Ou a própria pessoa conta ou alguém viu e contou. E aí você vai lá e geralmente são 2 ou 3 anciãos, na minha foram 2 anciãos nessa comissão judicativa. E, sabe, é uma coisa assim, gente, horrível, porque só pode ser homem, tá?
não existe ancião mulher, ancião são os pastores de lá, né? Então, não pode mulher, tá? Ser ancião, então são só homens. E as perguntas são horríveis, porque eles têm esse livro dos anciãos, né? O livro secreto dos anciãos, inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse vídeo. É uma live que eu fiz com o Marcos, né? Do antigo canal EJW Freeman, que ele não tá mais fazendo vídeo. Mas, enfim, tem uma live analisando esse livro dos anciãos. Então, esse livro dá vazão para os anciãos fazerem essas perguntas, assim, tipo, perguntas... você usou camisinha? Que tipo de sexo vocês tiveram, né? Sabendo, será que vocês usaram a porta de trás? Será que vocês... esse tipo de pergunta, tá? Se no caso for um pecado de cunho sexual, que foi o meu caso. Enfim, então vamos lá. Antes de eu poder explicar essa história, eu tenho que, da minha comissão judicativa, eu tenho que contar uma história para vocês, tá? Então, a minha mãe, né? A minha mãe tinha uma estudante que trabalhava num motel. Eu já contei essa história em vários outros vídeos e tal, mas eu tenho que contar para esse contexto aqui também, tá? Então, se você já conhece, você dá uma puladinha aí, se você não quiser ouvir de novo, mas enfim, vamos lá. A minha mãe tinha uma estudante, gente, que trabalhava num motel, né? E essa estudante não podia se tornar publicadora, nem se batizar, nem nada disso, porque ela trabalhava no motel, que é um lugar que as pessoas vão para fornicar, né? As pessoas vão para fazer as coisas erradas e tal, enfim. E o meu pai, que era ancião na época, foi uma das pessoas que botou o pé e falou, não, ela não pode realmente, vamos escrever uma carta para organização, né? Para saber sobre isso, para saber se ela pode se batizar ou não, né? Trabalhando no motel. E aí a sede mandou a resposta dizendo que não podia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enfim, o tempo passa, a gente se mudou, né, do lugar onde essa estudante, onde a gente morava lá em Cajazeiras e tal, a gente se mudou para Jauá, na região de Camaçari, né, do município de Camaçari, lá na Bahia. Enfim, e aí eu tô na faculdade e tal, na minha fase de vida dupla, né? Eu já vinha levando uma vida dupla desde o ensino médio e tal, porque infelizmente, às vezes é a única forma de você fazer as coisas, né? Porque lá dentro, realmente, é horrível, sabe? Você vive reprimido, você não tem direito de fazer coisa normal de adolescente, tipo beijar, você sabe, pessoas, ou ir pra festas, e quando falando de fazer coisas ilegais, nem nada disso, não. Mas enfim, então eu já tinha essa vida dupla e tal. Quando eu fui pra faculdade, enfim, às vezes eu saía pra festa e tal, dizia que tava estudando na casa de amigo, não sei o que, não sei o que. Enfim, eu menti muito também, tá? Eu sei disso, eu tenho consciência disso, que não é legal mentir. Mas, às vezes, quando você vive num ambiente de repressão, a sua única alternativa é mentir se você quiser ter uma vida normal, né? Você vai ter duas alternativas. Ou você vai assimilar aquilo tudo ali e ser uma pessoa doente porque se reprime de absolutamente tudo, né? Como é o caso de outros testemunhos de Jeová que eu conheço. Ou você vai levar uma vida dupla com medo de ser pego em qualquer lugar. Tipo, eu lembro que eu tinha um namorado, por exemplo, que eu não andava nem de mãos dadas com ele em lugar nenhum da cidade, porque corria o risco de alguém que eu conheço ver e contar, porque, como eu falei, né, o negócio lá você tem que caguetar quem você conhece que está fazendo coisa errada. Mas, enfim... Aí o tempo passa e um dia eu saí com um cara e fui pro motel. Né, minha gente? Quando eu saio de manhã lá, plena, não vou dizer plena porque nem valeu a pena no fim das contas, né? O cara era bem... Mas enfim. Aí eu saí de lá e quando eu saio, quem eu vejo, né? A estudante da minha mãe, a ex-estudante da minha mãe, no caso. Ela ficou chocada, assim, que ela me viu, não sei o que, não sei o que. E aí... eu falei, bom dia, e saí, né? Que ela disse, olha, eu não tinha nem reconhecido você, mas... Assim, eu falei, será que é ela mesma? Mas quando você falou bom dia, né? Eu vi que era você, e não sei o quê.
E daí foi horrível, né? Ela me ligou e falou, não, você tem que contar porque eu tô com a consciência pesada, eu não tô conseguindo dormir pensando, porque lá, gente, é porque assim, ela era estudante, mas ela já tinha estudado por muitos anos, tá? E realmente não se batizava porque ela queria terminar de trabalhar para se aposentar e se batizar. Agora, inclusive, ela já é batizada e tal, né? Porque ela se aposentou. Inclusive, eu lembro que tinha irmãos que falavam, nossa, se o Armagedon vier, será que Jeová vai aceitar que ela não quis deixar a aposentadoria para poder, como é que se diz, para poder se batizar, porque no fim das contas Jeová vai prover, não sei o que, não sei o que, enfim, aquela ladainha de sempre, porque eles têm essa mentalidade lá de que Jeová vai prover, né? Mas enfim, e que bom, né, que ela trabalhou até ela se aposentar. E aí, enfim, foi um horror. Eu vi, né, que eu tava encurralada. Ai, desculpa, gente. Eu vi que eu tava encurralada. E aí eu falei, né, eu liguei pro meu pai, contei pra ele, chorando o que tinha acontecido, né, que ela tinha me visto, não sei o que, não sei o que. E ele disse, não, tudo bem, você vai contar para a sua mãe e a gente vai ter que contar para os anciãos também da congregação, né? E meu pai também era ancião nessa época. Então, né, assim, a gente podia ter dado um jeito de esconder meu pai, se ele quisesse, mas meu pai é uma pessoa muito justa, tá? Então ele falou, não, a gente vai contar pros anciãos, enfim. Eu escrevi uma carta. E olha só, gente, detalhe, que eu tinha esquecido do detalhe aí. Isso tudo aconteceu perto da época de eu me formar, tá? Eu tava no último semestre da faculdade. E depois eu acabei pedindo permanência, né? Você tinha essa opção, não sei se ainda tem lá na UFBA, você pedia para continuar estudando, mas eu me formei mesmo. Isso foi 2012. E aí, gente, 2011, 2012, mais ou menos. E aí, enfim, trabalho de conclusão de curso, trabalho relatório de estágio, um monte de coisa para fazer e este fuzuê na minha cabeça, tá? Enfim, aí eu, né, escrevi uma carta para minha mãe e aí a gente sentou todo mundo na sala, olha que merda. Todo mundo na sala, falando, né, depois de estudar alguma coisa ou preparar alguma reunião, não me lembro. Porque lá, antes deles irem para a reunião, eles têm que preparar, né? Eles têm que ler tudo que vai ser dito na reunião, né? Para poder manter ali a hipnose, a doutrinação, mas enfim. E aí a minha mãe leu a carta, né? E na carta dizia, obrigada por tudo que vocês fizeram, mas eu, infelizmente, fiz isso, blá, blá, blá. A minha mãe começou a chorar, um horror, falando, você é homem casado? Perguntando, eu disse, não é, entendeu? Eu inventei lá uma história dizendo que era meu namorado. Mentira, gente, tinha conhecido o menino naquela noite mesmo. Que horror. Mas assim, né? Enfim, como é que se diz? Eu falei, não, era meu namorado, não sei o que, e, enfim, inventei essa história pra coisa não ficar muito pior pra mim, né? Mas enfim. E aí, nesse dia foi horrível. Minha mãe chorando, minha irmã olhou pra mim e falou, por que você fez isso, essa coisa nojenta, que não sei o quê? Porque a minha irmã é daquelas que assimilou a doutrinação, né? E se reprimiu de fazer tudo. Inclusive, né, isso tem efeitos nela até hoje, mas enfim. E aí, gente, depois disso, desse drama todo, meu pai falou para os anciãos e marcaram uma comissão judicativa. Aí, no dia da comissão judicativa, a gente foi lá, se reuniu. Meu pai e minha mãe não estavam presentes, tá? Eu era menor de idade, eu tinha 16 anos. Meu pai não estava lá, mas eu sentei com os dois anciãos e eles perguntando, né, quem era essa pessoa. E como eu falei, não, é um namorado que eu tenho, não sei o quê, mas eu vou terminar com ele, eu quero continuar, eu me arrependo. Eles perguntaram se eu me arrependia. Mas eles fizeram tantas perguntas inconvenientes, gente, e teve um ponto da minha comissão judicativa que eu não sei por quê, eu não sei por qual razão eu trouxe à tona o abuso que tinha acontecido comigo quando eu tinha 8 anos, tá? Eu fui abusada sexualmente, né, quando eu tinha 8 anos, por um servo ministerial, não era da minha congregação,
tá? Ele trabalhava na escola onde eu estudava, tá? Uma escola pública, ele trabalhava lá, mas ele era servo ministerial, era testemunho de Jeová também. Um dia eu fui brincar na casa dele, foi né, com a filha dele, ele tinha uma filha da mesma idade que eu, mas enfim, e aí veio à tona, e eu não sei exatamente quais perguntas eles fizeram, eu não me lembro, mas eu lembro da sensação, da ideia de que eles estavam querendo saber se eu tinha gostado do que tinha acontecido comigo quando isso aconteceu, sabe? Eu acho interessante que eles até falaram assim, nossa, que situação, né? Eu sinto muito, não sei o quê. Mas aí passaram a fazer esse tipo de pergunta que me deu a impressão de que eles estavam querendo saber se eu gostei daquilo, sabe? Porque se a pessoa gosta também é meio que considerado como pecado, não sei, né? E quem é que vai gostar daquilo, gente, tá? Fiquem sabendo, mesmo que você, por exemplo, você seja, não sei, abusado, né, aquele negócio lá, e você gozar, vamos dizer assim, mesmo isso, gente, não quer dizer que você tá consentindo com aquilo, tá? Às vezes é uma resposta natural do corpo, vamos dizer assim. Mas, no caso aqui, a gente estava falando de uma criança, tá? Então, esse tipo de pergunta nem deveria existir, porque eu tinha só 8 anos de idade. Mas, enfim. E aí, para você ver, né, o nível de escrotidão que acontece nessas comissões. E daí, gente, eu me senti tão humilhada com aquilo, assim, mas tão humilhada com aquilo, que eu saí do salão, aquela foi a última vez que eu pisei dentro de um salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Nunca mais fui depois daquele dia. Sabe, isso é terrível, sabe, gente? Terrível, porque é um negócio tão humilhante, tão humilhante. Aquilo realmente me deixou traumatizada, aquela comissão. Eu não tinha me dado conta de quanto aquilo tinha me traumatizado, mas foi uma sensação tão esquisita. E eu simplesmente, depois eu saí dali e não fui, porque eles disseram, não, a gente vai dar o anúncio, né? Porque além de você passar por toda essa humilhação, né, minha gente, além da queda, o coice, que é o que? Eles anunciam para a congregação inteira que você passou por uma comissão judicativa e está sendo repreendido publicamente. Quer dizer, você não vai poder mais participar nas reuniões publicamente, né, com comentários, como eles têm lá. Você pode assistir às reuniões, as pessoas ainda podem falar com você e tal, mas, né, minha gente, falar com você, mas assim, não vão te convidar mais para as brincadeiras, as festinhas, porque, né, você foi desassociado, agora você desassociado, não, perdão, repreendido publicamente, e agora você é má associação. Então, aí, dependendo de quem é a pessoa, isso pode acontecer. No meu caso, já não ia muito pra coisa mesmo, então, né, que se exploda. Mas, enfim, eles anunciam para a congregação e disseram, não, a gente vai anunciar na próxima reunião, né, de meio de semana, que é quando eles dão esses anúncios, que eu tinha sido repreendida. E aí eu falei pro meu pai, pra minha mãe, olha, eu não quero ir pra reunião que eles vão anunciar hoje, então eu não quero escutar. E a partir daí eu comecei simplesmente a parar de ir pras reuniões. Como eu falei, eu não fui mais, gente. Eu nem lembro como foi que isso aconteceu e como foi que de onde eu tirei força, na verdade, de vontade, assim, pra dizer, olha, eu não quero mais ir pra reunião, sabe? Eu realmente não fui mais. Eu comecei a fazer estágio e eu procurei trabalho e tal também, né? Porque eu ainda estava estudando, então eu ainda podia arrumar estágio para poder, né, pagar minhas coisas, não ter que ficar pedindo dinheiro pro meu pai e tal. Apesar do meu pai ainda me dar dinheiro, tá? Que meu pai é bem assim, paciente. Mas era um inferno na minha casa com a minha mãe, né? Porque a minha mãe é muito testemunha de Jeová, assim, muito testemunha de Jeová. E ao mesmo tempo que um dia ela me abraçou, assim, chorando, não, minha filha, por favor, não abandone Jeová, por favor, fique do lado de Jeová, porque esse mundo, aquela conversa de sempre, esse mundo é horrível e tal. E ela me abraçou chorando, eu comecei a chorar também, eu falei, não, eu não vou abandonar, mas eu realmente, gente, não tinha mais, aquela comissão judicativa me deixou tão assim que eu falei, não, eu não quero mais ir para esse lugar, sabe? Eu não quero mais ir para esse lugar.
E aí, enfim, eu não fui mais, até que surgiu a oportunidade, né, de eu ir pro México, trabalhar no México. Foi quando eu saí de casa. Minha mãe não queria que eu fosse também, porque a minha mãe, gente, ela cresceu com medo de tudo, tá? Minha mãe já deve ter quase 60 anos, não sei quantos anos ela tem exatamente, porque lá a gente não comemora aniversário, né? Mas enfim, ela deve ter quase 60 anos agora, mas ela, ou na faixa dos 60, vamos dizer assim, então ela cresceu com medo de tudo, sabe? Então ela obviamente tinha medo de que alguma coisa fosse me acontecer, só que a forma dela demonstrar preocupação às vezes era bem agressiva também, porque foi assim que ela cresceu. Então era assim, tipo, nossa, você vai, não, você não vai, se você fosse de menor não ia, mas você já é de maior agora, você pode ir, não sei o quê. Você, a sua... Minha mãe só estava me chamando da palavra com P, né? U-T-A. Então, essa daí, ela não me chamou disso, mas só faltou, né? Porque eu dizia, você tava aí fazendo essas coisas erradas, fornicando, enfim, gente, era um inferno na minha casa, entendeu? Porque eu não ia para as reuniões e ela dizia, você não vai se arrumar para ir para reunião, nem para ir para o campo, não, é? Eu dizia, não, sabe? Eu realmente, como eu falei, eu parei de ir para tudo. E aí, quando surgiu essa oportunidade, né, de ir pro México, apesar de tudo, eu também continuei. Porque assim, gente, você sofre abuso emocional. As pessoas que estão nessa seita abusam emocionalmente também das pessoas, sabe? Uma das outras, e elas às vezes nem se dão conta de que estão fazendo aquilo, gente, porque elas também estão sendo abusadas emocionalmente pela seita, entendeu? É um negócio muito complexo. Por isso que eu sempre digo, né? Olhar com compaixão para essas pessoas, tá? Nada de ódio, nem de dizer que eles são idiotas ou isso e aquilo, porque não são. Às vezes a gente faz uma piadinha aqui, outra ali, mas sempre, né, a ideia é compaixão. Mas enfim, e é isso, gente. Essa foi a história da minha comissão judicativa. Eu vou fazer depois mais vídeos falando sobre essa questão de crescer numa seita, como foi. Através da minha história também, tá? Então, o próximo vídeo vai ser sobre como foi que eu despertei das testemunhas de Jeová, né? Porque até aqui a gente viu um pouco da minha infância, agora adolescência e tal, comissão judicativa, que foi esse desgraceiro que eu falei pra vocês, minha gente. Foi horrível. Enfim, e aí eu vou continuar a história depois, falando um pouco mais sobre esses detalhes aí que eu falei pra vocês. Mas enfim, minha gente, é isso. Obrigada se você assistiu até aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!